Bom dia, meus alunos do sexto ano. Com o intuito de fazer essa ligação entre a escola e a casa de vocês continuarem em suas atividades normais, continuarem os seus conteúdos normais, a Escola do Castilho teve a ideia de nós trabalharmos os conteúdos de forma virtual. Então, a partir disso, o último conteúdo trabalhado com vocês do sexto ano em ciências foi as transformações químicas e físicas da matéria. Então, hoje eu vou trazer alguns experimentos, na verdade, um experimento que pode visualizar melhor as transformações químicas no nosso dia a dia. E eu espero que fique mais fácil de entender melhor sobre esses conceitos. Então, segue agora o experimento. Bem, meninos, antes de iniciar o nosso experimento, eu quero fazer com vocês um momento de revisão dos conceitos sobre as transformações da matéria. Falamos em sala, na nossa última aula presencial, que a matéria ela sofre uma série de transformações, modificação de alguma forma da sua composição, forma, aparência, cor. Então, ela sofre transformações. E essas transformações elas podem ser classificadas de duas formas. Também falamos isso em sala. As transformações elas podem ser físicas ou químicas, certo? Nas transformações físicas, há uma modificação da matéria na sua forma, aparência ou tamanho, não havendo modificação na sua composição. Nas transformações físicas, só ocorre modificação na forma, aparência ou tamanho. Então, modifica a estruturação da matéria, não muda a sua composição, certo? Exemplos que falamos também em sala: o papel picado. Quando picamos o papel, ele está modificando somente a sua forma, aparência ou tamanho, no caso, o tamanho se tornando menor, né? Quando a gente parte um papel, ele está só modificando a sua estrutura externa, não está mudando a sua composição. Ali é uma mudança do tipo, uma transformação do tipo física. Ele não está modificando a sua composição, e sim somente a sua aparência, forma ou tamanho. Assim como no vidro quebrado. Também falamos em sala, quando quebramos o vidro, modifica apenas a sua aparência, o seu tamanho que se torna menor e a sua forma. Não modifica a composição do vidro. O vidro sempre vai continuar sendo vidro, ok? Então, esses são exemplos de modificações físicas que modificam a forma, a aparência ou tamanho, certo? Já as químicas, há uma modificação na composição das substâncias. Então, a composição, os componentes daquela substância, há uma modificação, há um processo de transformação, um fenômeno de transformação na composição daquelas substâncias ou misturas. Exemplo, geralmente ocorrem essas modificações do tipo químico, essas transformações químicas, quando ocorre efervescência. O que é efervescência, professor? Efervescência é a liberação de gases em uma modificação química, né? Uma transformação química. Exemplo de efervescência, quando a gente coloca um comprimido de vitamina C num copo de água. Ali a liberação de gases para borbulhar, né? Produzir os gases ali naquela efervescência. Então, é um
fenômeno bem do nosso dia a dia que podemos visualizar uma efervescência, certo? Liberação de gases. E aí ocorre uma transformação química. Outro exemplo é quando há a chama ou o fogo. Isso ocorre quando há queima de algo, quando algo está queimando, né? Está pegando fogo. Exemplo, o papel queimado. Ali ele vai mudar a composição, deixando de ser um papel a passar a ser cinza, ou um pedaço de madeira sendo queimado. Ali ele vai passar a ser cinza, vai passar a ser carvão, vai passar a ser pó. Então, modifica a composição daquele material, daquela substância. E aí a chama também está relacionado à queima de álcool, que produz luminosidade, que produz luz, certo? Então, todas essas são transformações químicas, modificam a composição das substâncias e misturas, ok? Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha dado para revisar os conceitos e melhorar, assim, a compreensão do experimento a seguir. Então, um beijo, até a próxima. Bem, meninas do sexto, como eu falei em sala sobre transformações químicas e físicas, as físicas ocorrem modificações somente na estrutura e na forma daquela substância, não havendo modificação na sua composição. Já as transformações químicas ocorrem sim a transformação na composição das substâncias. Então, elas se modificam, se transformando em componentes diferentes. E é isso que nós vamos ver hoje, transformações químicas. Aqui nesse primeiro recipiente tem a água oxigenada, certo? E aqui tem um pouquinho, nesse outro copo, um pouquinho de água sanitária. Nós vamos visualizar, após a mistura desses dois componentes, um exemplo de transformação química. Passa a ser um outro componente, então há uma transformação de componente. Deixa de ser água oxigenada, deixa de ser água sanitária e passa a ser um outro componente, liberando um gás por meio de efervescência, tá certo? Então, vamos visualizar isso agora. Bem, quando nós misturamos a água sanitária com a água oxigenada, vamos visualizar o que acontece. Vocês estão vendo que está realizando uma efervescência. Então, está se transformando em um outro componente, vocês estão vendo? A efervescência é um processo de transformação química. Então, quando a gente mistura esses dois componentes, eles deixam de ser água sanitária e água oxigenada e passam a ser um outro componente, liberando gases, certo? Então, isso é um exemplo de transformação química, ok? Tá aí, meninos, um exemplo de transformação química que pode ser realizada em casa. Então, a modificação na composição das substâncias. Aqui está modificando a composição da água sanitária e da água oxigenada, produzindo uma nova substância, certo? Então, não realizem esse experimento em casa, deixem para somente adultos realizarem esse tipo de manuseio, ok? Então, não realizem em casa.